Abra sua Bíblia no livro de Salmo 88. Salmo 88 é um salmo dos filhos de Coré. Salmo 88. Salmo 88. Diz assim a palavra do Senhor. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, doces, abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso, e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Amém? Até aí, feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que hoje, meu Pai, nós possamos, Senhor, vencer toda a opressão familiar, toda a opressão, Senhor, que está sobre a nossa família, sobre os nossos amados, que nós, Senhor eterno, alcancemos a libertação completa, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Querido, se você vê esse Salmo 88, ele é um salmo dos filhos de Coré. Quem foi Coré? Quem foram os filhos de Coré? Você pode estar, eu vou contar para você a respeito disso, e você pode estar conferindo, a seguir, nós vamos conferir na Bíblia. Coré, ele foi um homem que se rebelou contra aquilo que era o governo, aquilo que era, os cuidados, aquilo que era o libertador Moisés. E Coré, ele se levantou naquilo que era uma rebelião muito grande, e ele realmente gerou um motim contra Moisés. E nessa situação que ele criou, aconteceu que Deus trouxe realmente aquilo que era a correção e a libertação. E diz a palavra de Deus de forma clara que a terra abriu debaixo de Coré. E Coré, juntamente com sua família, foi engolido vivo. Irmãos, literalmente, a família de Coré foi engolida viva pela terra. E o que acontece? No entanto, independente de toda essa sentença que havia sobre a família de Coré, independente do histórico, então qual era o histórico da família de Coré? Era um histórico de dureza de coração, era um histórico de rebelião, era um histórico de rancor, era um histórico de insubordinação. Só para você ver, abra em Números 16, só para vocês ficarem bem a par de como aconteceu esse momento. Números 16. Lá no comecinho da Bíblia, você vai ver como que ocorre o momento em que Coré se levanta, e ele se levanta contra Moisés, e ele se levanta com ira, e ele começa a indagar Moisés, diz lá, capítulo 16, 1. Coré, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã, a Abirão, filhos de Eliabe, Aon, filho de Pelé, filho de Rubens, levantaram-se perante Moisés
com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por eles, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio dele. Por que vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Imagina só esse poder de influência que Coré tinha. Ele conseguiu ajuntar 250 homens para se levantarem contra Moisés. Então ele era um homem extremamente manipulador, odioso. E ele, além disso, não respeitou a autoridade de Moisés. Então, esse era o contexto dos pais desses jovens que estavam escrevendo essa passagem. E se você ver lá o que diz o versículo 20, é o momento em que Deus, então, se ira com aquela atitude. Versículo 23. Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai os pés das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. O que aconteceu? Moisés foi lá e ele estabeleceu: olha, se afastem, todo mundo se afaste daí da casa de Coré. Por quê? Porque Deus ia trazer realmente aquilo que era o jugo, a sentença sobre aquele homem. Por quê? O que diz aí? Porque ele era um homem extremamente perverso. E diz então o que disse o versículo 31. Veja o versículo 30. Eles eram homens que desprezavam a Deus. Se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir sua boca e os tragar, com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram ao Senhor. Versículo 32, versículo 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a boca e os tragou, com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens. Ele e todos que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Está vendo aí quem era Coré? Então, o histórico da família dos filhos de Coré, que foram aqueles que escreveram o Salmo 88, era um histórico muito pesado. Havia, sim, uma opressão familiar muito grande na família deles. Tanto que vocês agora podem entender o Salmo 88 melhor. Por que ele está chorando tanto? Porque os filhos de Coré, eles estão dizendo: Senhor, né, eu sinto a morte perto de mim, eu sinto a sepultura, né, eu sinto o abismo perto de mim. Esses jovens estavam vivendo aquilo que era uma pressão, uma opressão muito grande por causa das brechas da própria família dele, por causa das legalidades que havia na própria família dele. Então a família deles era uma família de histórico rebelde, era uma família de histórico de coração endurecido, era uma família que desprezava Deus, era uma família que não amava o Senhor. E esses filhos de Coré que escreveram o Salmo 88, você vai ver que eles sentem toda essa dor, toda essa bagagem familiar que está sobre eles, e eles lamentam isso. E vocês percebam, voltando para o Salmo 88, eles dizendo: a minha alma está farta de males, a minha vida também está beirando a morte. Senhor, eu estou contado com aqueles que estão descendo a cova, eu estou atirado entre os mortos. Ah, Senhor eterno, você percebe agora a dor desses jovens? Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos do abismo. Porém, olha o detalhe importante: embora a família de Coré desprezasse a Deus, embora os pais de Coré eram insuportáveis,
subordinados a Deus. Embora eles eram homens insubordinados àquilo que era a autoridade, todavia, eles como filhos, eles tinham um coração quebrantado diante de Deus. Eles tinham um coração que se voltava para Deus. E por isso eu quero que você veja Números 26, 11, que você vai perceber. Por isso, Deus não permitiu que os filhos de Coré fossem ceifados. E eu quero declarar hoje o poder dessa palavra na tua vida, a tua fidelidade, a tua sinceridade, o teu quebrantamento diante de Deus poderá trazer vitória para a tua vida e trazer livramento sobre a tua descendência, em nome do Senhor Jesus. Olha só Números 26, 11. Vamos ler o versículo 10 para você ver certinho. Números 26, 10. Quando a terra abriu a boca e os tragou com Coré, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu os 250 homens, isso serviu de advertência. Mas os filhos de Coré não morreram. Está vendo aí? Número 26, 10 e 11. Então, por que eles não morreram? Independente da opressão de morte, independente da copa que estava aberta também diante dele, independente de toda a dificuldade que cercou a casa dele, que até afundou com a casa dele, por que eles não morreram? Porque eles tinham um coração inclinado para Deus. E eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, Deus, Ele conhece o teu coração, Deus, Ele conhece a tua essência, e aquilo que está no teu coração pode gerar um milagre poderoso nos céus, em nome de Jesus. Os sentimentos de morte estavam ali na pele dos filhos de Coré, a dor estava na pele deles, a sensação de morte, de abismo, de cova. Perceba, eles escrevem tudo isso no Salmo 88. Todavia, perceba como eles começam no Salmo 88. Ó Senhor, Tu és a minha salvação, dia e noite clamo a Ti. Eles eram jovens que, ao contrário dos seus pais, eles eram jovens que buscavam a Deus. Eles eram homens que estavam com o seu coração voltado para o Senhor. E eu quero declarar hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus, toda a opressão espiritual que está vindo, que está afligindo a tua família, que está trazendo dor, que está trazendo sentimentos de morte, de agonia, paura sobre a tua casa, a tua família. O teu coração pode ser visto por Deus, que você seja uma lamparina dentro dessa casa, mas essa lamparina acesa poderá garantir a tua descendência, em nome de Jesus. Essa lamparina acesa poderá trazer livramento sobre toda opressão, sobre toda batalha, sobre todo levante do inferno, porque o intento do inferno era exterminar aquela família, mas porque havia lamparina acesas, havia fé naqueles corações, havia amor à casa de Deus, havia amor à obra do Senhor, porque havia ali jovens que temiam ao Senhor. Deus trouxe livramento, e eu quero liberar hoje, em nome de Jesus, você vai viver o livramento da palavra do Senhor, você vai viver o livramento de Deus, por causa do coração que te faz invocar ao Deus Todo-Poderoso, e toda a opressão que está sobre a sua casa, a tua fé vai trazer mudança espiritual, e você vai ver o clima muda, aquilo que era morte, sentença. Ah, pastora, a minha família é realmente um coração endurecido, a minha família só atrai maldição, a minha família só atrai dor, choro, sentenças. Ah, pastora, minha família desafia a Deus, louva de Deus, brincam com Deus. Eu sei que se não for a misericórdia do Senhor, nós nem subsistiríamos, mas eu quero te dizer, Deus olha para a tua lamparina no teu coração, e a tua fé vai vencer todo esse levante do inferno, porque a tua oração chega ao céu, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você veja na Bíblia o amor desses jovens à casa de Deus. Salmo 84. Eles eram jovens que amavam o templo. Sabe aquele conhecidíssimo hino, né? Que até hoje nós cantamos? O pardal encontrou casa, a andorinha para si, eu encontrei seus altares. Quem cantou e fez foram eles.
Eles eram jovens que tinham realmente desejo, amavam a casa de Deus. Veja aí Salmo 84, e se na sua Bíblia estiver escrito, vai estar escrito Salmo dos filhos de Coré. Perceba isso. Porque quem escreveu foram eles. Olha o espírito desses jovens. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Salmo 84. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Versículo 8. Senhor dos Exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor é Deus, é escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem tolera aos que andam retamente. Amém? Olha o que os filhos de Coré escreveram. Senhor, eu prefiro estar nos átrios da tua casa, lá do lado de fora, do que, Senhor, estar na tenda da perversidade. Agora você vai entender aquele versículo que Jesus disse: quem ama mais o pai, a mãe, o filho do que a mim não é digno de mim. Por quê? Porque eles preferiam estar no átrio do Senhor, reconhecendo a santidade do Senhor. Perceba que ele diz: Senhor, a tua santidade. Eu quero, Senhor, estar realmente naquilo que é a tua santidade. Bem-aventurado é quem confia no Senhor, quem anda no caminho plano. Senhor, eu prefiro estar, mais vale estar na tua casa do que estar nas tendas da perversidade. Eles preferiam estar na casa de Deus do que estar em comunhão com aquela rebelião que estava muitas vezes na casa deles. Eles preferiam estar na casa de Deus, adorando a Deus, na plenitude do Senhor, na santidade do Senhor, do que compactuar com aqueles que abominavam ao Senhor, de compactuar com aqueles que desprezavam ao Senhor. Eles reconheciam a justiça de Deus, e eu quero declarar em nome de Jesus: bem-aventurados que habitam na casa do Senhor, estes o louvarão para sempre, e que o Espírito Santo possa colocar no teu coração o desejo de buscá-lo, o desejo de melhorar como pessoa. E sabe o que acontece? A tua posição vai trazer livramento, salvação e alívio sobre a tua própria casa, em nome do Senhor Jesus. E olha esse tremendo que ele fala: Senhor, presta ouvidos. Senhor, que seja atento, meu Pai. Assim como, meu Deus, o pardal encontrou casa, eu no teu altar encontrei guarida. E que o nosso espírito possa ter essa marca, a marca dos filhos de Coré. Não a marca de Coré, não a marca da rebelião, não a marca daqueles que desprezam a Deus, não a marca daqueles que desprezam as suas autoridades, não a marca daqueles que são duros de coração, não a marca daqueles que aglomeram pessoas para se voltarem contra o querer e a obra de Deus, mas a marca dos filhos de Coré, daqueles que têm prazer em estar nos átrios, daqueles que têm prazer em elevar a voz, daqueles que clamam, daqueles que buscam, e o Senhor com certeza vai nos dar poderosas vitórias e milagres. Nós não morreremos com o mundo, nós não seremos sentenciados com o mundo, assim como está em Números 26:11, e os filhos de Coré não morreram. E eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Você pode ser filho de alguém, você pode ser neto de alguém, você pode ser sobrinho de alguém que tem influências negativas sobre a sua vida, mas o que importa na tua vida é
que o seu coração seja reto diante do Senhor e que você se importe e queira andar em caminho aplanado, porque você andando retamente, você vai viver livramento, você vai viver vitória, você vai receber justificação e toda a opressão do inferno não prevalecerá sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Toda a casa caiu, mas eles não caíram. A casa caiu, mas eles não caíram. E eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Você vai viver o livramento do Senhor. Porque Deus, Ele olha com sinceridade. E Deus não é injusto. E Ele olha para nós. E Ele vai nos trazer livramentos especiais. E Ele vai nos trazer cura especial. E Ele vai nos trazer realmente uma exaltação diferenciada. Porque só o Senhor é Deus em nome de Jesus. Pastora, mas e aí? Eu estou vivendo essa opressão familiar. Eu sinto que há situações malignas que combatem contra a minha família. Continue adorando a Deus. Continue amando a casa do Senhor. Continue valorizando os atos do Senhor. Continue vindo à casa do Senhor e buscando guarida na casa do Senhor. Não se isole meio da sua casa. Não se rebele indo para o mundo. Não, busque, faça como eles. Como eles alcançaram a cura? Bem-aventurados que habitam em tua casa. Senhor, eu quero a tua casa. Senhor, eu não me condiciono debaixo daquilo que é a maldição da minha família. Eu não vou me colocar, Senhor, debaixo da rebelião da minha família, do desprezo a Deus. Eu não me coloco. Eu não estou em concordância com eles, meu Pai eterno. Mas vale eu estar na tua casa do que estar, meu Deus eterno. Mas prefiro estar na porta da tua casa do que ficar lá na tenda da perversidade. Senhor, eu quero estar em comunhão contigo. Então não entre em concordância com obra maligna de incredulidade. Não entre em concordância com palavras ofensivas a Deus. Não entre em concordância com situações que abominam a Deus. Não entre em concordância com aquilo que é do inferno, que traz tristeza, que realmente agride o coração de Deus, mas se posicione diante do Senhor, porque vai se cumprir o versículo 11. Deus é sol e é escudo, dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Quem anda retamente, Deus não vai negar bem algum. Quem anda retamente não vai sofrer dano nenhum bem sonega, ele não vai sonegar bem algum. Você vai ter todas as suas necessidades supridas, você vai ter todos os seus bens, você vai ter o que você necessita, se você andar retamente diante do Senhor. Mas em nome de Jesus, firme os seus passos diante do Senhor, porque então os filhos de Coré fecham o Salmo 84, versículo 12, dizendo: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. E eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Feliz você será se você confiar ao Senhor a sua vida. Feliz você será se você confiar ao Senhor as suas necessidades. Pastora, tá, mas e o meu problema familiar? O teu problema familiar é só um aparato daquilo que Deus pode fazer na tua vida em nome de Jesus. A opressão familiar nada terá de poder desde que você ande retamente, porque feliz será aquele que confia no Senhor. E eu estou liberando essa palavra sobre a tua vida, que é palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ficar em pé no nosso lugar. Possível que eu estou gravando aqui.